Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Olá, espectadores do Entre Livros. Vocês não estão meio acostumados comigo por aqui. Eu me chamo Caroline Bicalli e hoje eu tenho um mega privilégio de estar do lado de cá, trocando de cadeira com um rosto e uma voz sempre muito conhecida de vocês por aqui, mas que hoje trocou de lugar. Hoje ela veio apresentar uma das obras que eu considero fundamentais de leitura para qualquer pessoa que esteja realmente interessado em estudar Conscienciologia, que é Ortopensatas das Mini Tertúlias Conscienciológicas, Rosemary Salles. E quem não conhece a Rose deveria conhecer. Eu vou apresentar um breve currículo dela para vocês. A Rosemary Salles é graduada em Ciências Econômicas e pós-graduada em Docência do Ensino Superior. Ela também é autora de outros livros, como Consciência em Revolução, que também é traduzido para o espanhol. Ela é coautora do livro Dinâmicas Parapsíquicas, com o Moacir Gonçalves, e organizadora da coleção de livros do Círculo Mental Somático, entre outros artigos e verbetes da enciclopédia. A Rose também atua na Epígrafe, editora e livrarias desde 2007. Ela é responsável pelo acervo de publicações conscienciológicas da Holo Memória da Conscienciologia e voluntária da IEC na rádio RCI. Ela que é a apresentadora aqui do programa Entre Livros e pioneira em entrevistas com autores e especialistas em livros, também no programa Grafocons da TV Cognópolis, que eu também tenho o prazer de trabalhar e voluntariar por lá. E para vocês que não sabem, a Rose é figura fundamental para a concretização de muitos livros aqui da Conscienciologia, que vocês leem e conhecem. Muitos deles que a gente faz entrevista e lê, sempre tem autores agradecendo a Rosemary e toda a equipe da Epígrafe pelo pioneirismo e pelo suporte ao autorado da Conscienciologia. Então, eu queria agradecer demais a tua presença aqui, Rose. Bem-vinda ao teu próprio programa e obrigada pela oportunidade de estar do lado de cá, ouvindo um pouco a história dessa obra. Carol, eu que agradeço. Desculpa aí o cabotinismo, né, pessoal? A gente está hoje aqui nessa condição, mas eu penso assim que como esse programa ele tem a finalidade de divulgar o autorado, divulgar os livros, né? E o livro chegou da gráfica essa semana, então lindo. Não poderia deixar, né, de falar do próprio livro, né? Isso. Então agradeço já antecipadamente a Carol aí por ter aceitado o convite de estar conduzindo o programa de hoje. Rose, eu queria inverter um pouco a ordem das coisas e logo para o final do livro, num ponto que me emocionou muito a leitura, que é quando você traz a tua casuística histórica de como você se aproximou das ideias do professor Valdo Vieira e como essas ideias modificaram a tua compreensão de mundo e aquela carta ao leitor que você traz. Você pode contar e compartilhar com a gente um pouco sobre isso? Bom, Carol, eu comecei na Conscienciologia em 1994 e eu não conhecia o professor Valdo até então, né? Mas assim, remotamente, lá na minha cidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Depois, em 98, eu fui convidada para morar no Rio de Janeiro e atuar no IPC, na sede matriz. E lá eu fui secretária da sede, então eu tinha um contato muito estreito com o professor Valdo Vieira, porque ali eu era o apoio, eu era realmente uma secretária, né? Então era eu que recebia as correspondências dele, passava as ligações para ele. Então eu comecei a ter um contato com ele, mas era uma coisa mais profissional. Quando eu vim morar em Foz do Iguaçu, já em 2003, o professor Valdo via todos os dias para o Holociclo, para escrever na época os seus tratados, né, a Enciclopédia da Conscienciologia, e eu acabei me envolvendo com outros voluntariados na livraria CAEC, na Editares, sempre com livros, né, e aí eu meio que fui assim, e perdi a oportunidade de estar todos os dias com ele no Holociclo, e eu
Chegou uma época, que foi final de 2011, que parece que caiu a ficha, assim, eu falei, bom, peraí, eu moro do lado da casa do professor Valdo, dentro do CAEC, eu estou com ele direto, ele vinha aqui na Epígrafe, onde eu trabalho, né? Então, assim, eu estava em contato com ele direto, só que sem aproveitar o tanto que eu achava que eu tinha que aproveitar. E aí eu comecei a participar todos os dias. Participar não, porque não era uma participação. Ele vinha para almoçar no restaurante e chegava meia hora mais cedo e ficava sentado no sofazinho. E as pessoas ficavam sentadas ali para conversar com ele. Aí eu falei, o quê? Eu vou aproveitar. Arrumei a pranchetinha e eu ia para lá e ficava anotando tudo que ele falava. De pé ali, né? E aí um dia a Flávia Guzzi foi, pegou um puff na Epígrafe e sentou. As pessoas ficavam de pé ali escutando para ver, porque ficava todo mundo querendo saber coisas que ele não falava na tertúlia, né? Aí eu fui lá e peguei um puff também, ficamos nós duas sentadas, o resto do pessoal de pé. Ele olhou para a gente e falou, não, gente, isso aqui não está certo. Eu não estou me sentindo confortável, está todo mundo aqui, vamos... vocês estão de pé e eu estou aqui sentado, não está certo. Aí o pessoal, não, então vamos para o Salão Verde, que é abaixo do restaurante. Então, a gente chegava mais cedo no Salão Verde e ele começou a responder perguntas. Então, as pessoas chegavam ali e respondiam, né? E ali começou a se chamar mini tertúlia, porque não era tertúlia oficial, mas eram poucas pessoas que participavam e cada vez foi aumentando o número de pessoas. E nessa época, eu decidi que eu ia aproveitar a presença dele. Mas não, eu não quero depois dessomar e falar, poxa, eu morei do lado da casa dele, ele vinha todo dia na minha livraria, né? Eu estou aqui em contato direto e eu não estou aurindo do conhecimento dele, das informações dele, eu não estou aproveitando a presença dele. Aí eu cheguei para ele e falei, Valdo, você me adota? Aí ele olhou para mim assim, como assim? Eu falei, eu quero que você me adote. Eu quero que você me coloque embaixo da sua asa. Aí ele ficou assim, tá bom. Então você me fale aí quais são os meus trapalhos. Aí eu falei, poxa, eu acho que às vezes você é enérgico com as pessoas. Então, ó, você tá falando de você não tá falando de mim. E aquilo me impactou, né? Aí eu falei, bom, aí daquele dia em diante, ele viu que o meu empenho de estar ali, de adquirir conhecimento com ele, de reciclar a minha vida a partir das ideias avançadas que ele trazia para a gente, né? E eu comecei a participar, então, todos os dias daqueles bate-papos. Dali, quando chegou o ponto onde começou a acontecer o círculo mental somático, as pessoas iam para o círculo mental somático e depois vinha para o Salão Verde, não cabia mais as pessoas. Aí a mini tertúlia passou a ser o tertuliário e passou a ser uma atividade institucionalizada, oficial do CAEC, né? Então, nessa atividade já dentro do tertuliário, ele chegou para mim e pediu, anota tudo que eu falar hoje. Aí eu anotei. Só que eu levei para casa, digitei bonitinho, passei a limpo, digitei, entreguei digitado. Ele não falou uma palavra. Eu falei, puxa vida, não gostou, né? Fiquei na minha, continuei ali anotando para mim. Aí um dia ele falou uma frase que eu coloco até no livro sobre o tempo. Eu falei, Valdo, isso é uma pensata. E ele estava falando muito de pensata, né? Era uma época em que ele estava produzindo muitas pensatas. Eu peguei, escrevi e entreguei para ele no final da mini tertúlia. Aí no outro dia ele falou outra palavra, outra frase, assim, eu falei, isso também é uma pensata? Aí entreguei para ele de novo. Aí ele falou, olha, eu falei, né, você vai te ajudar se eu anotar para você todos os dias as pensatas que você falar? Aí ele falou, vai. Eu falei, então eu vou fazer isso. Aí eu comecei a fazer. Isso começou a ser uma função da equipe da monitoria, né? Foi definida uma cadeira para eu sentar fixa. Então, a minha função era redigir a ortopensata. Então, quando o professor Valdo, lá na frente, falava, fazia tardes oral, verbal, não se preocupava em registrar nada, o meu papel era registrar tudo que ele falava em forma de pensatas. Então, ao final de cada mini tertúlia, eu entregava aquele material para ele, então, levava para casa, né? E ele ia analisar, ia revisar, ia ver o que daquele material ele poderia aproveitar ou não para o léxico de ortopensatas. Até que um dia ele chegou para mim e falou, você já fez as técnicas de como você escreve pensatas?
Eu falei assim, como assim técnicas? Ué, todos os meus tratados eu escrevo as técnicas. Você deveria escrever as técnicas e você deveria fazer o curso de escrita de pensatas. Aí eu falei, poxa vida. Aí eu comecei a anotar. Todo dia eu começava a ver como que eu redigia. E aí eu fui fazer uma lista de, na verdade, não eram técnicas, eram tipos de pensatas. E aí eu entreguei aquele material para ele e ficou por isso mesmo, né? Depois de um tempo, depois é que ele dessomou, é que eu pensei, então, em publicar, e aí sim, a partir daquelas técnicas, seria a base da minha obra, ou seja, de como eu elaborava as ortopensatas, né? Então, tem muita coisa para falar, não sei se você tem outras perguntas para fazer, mas se deixar, você sabe que eu vou embora, né? É muita história vivida, né, Rose, de casuísticas, isso traz uma robustez para essa obra que é um diferencial. E nesse sentido, para quem talvez não entenda, não conheça o significado de ortopensatas, se o nome, inclusive, era esse desde o princípio, eu queria que você contasse para a gente um pouco dessa trajetória até chegar nesse título, que foi o Léxico de Ortopensatas, e que depois, como você contou para a gente, sobraram algumas muitas, e que foram a base dessa obra que traz, né, que traz ineditismo em muitas ortopensatas. O professor Valdo Vieira era um mega erudito, era uma pessoa assim, que eu nunca conheci com maior nível de cultura geral e de memória de tudo que ele leu, registrou, anotou, e chegou a um determinado ponto da vida dele, que foi mais ou menos nesse período aí do início das mini-tertúlias, ele começou a priorizar a leitura de obras que tinham citações, provérbios populares, ditados populares. Então, são aquelas obras assim de máximas. O que é sinônimo de pensatas? Máximas, aforismos, sentenças, parêmias. A ciência que estuda esse tipo de redação é a paremiologia. Então, ele começou a ler dicionários de parêmias, dicionários de ditados, de provérbios, escreveu um verbete para a enciclopédia chamado Provérbio Mundial. Era o foco dele, ler essas pensatas. E o que ele começou a fazer? Ele começou a ressignificar. Então, muitas pensatas que estavam escritas na história da humanidade, lá desde séculos e séculos atrás, ele começou a colocar novos valores. Então, ele lia aquela pensata e falava, poxa, mas isso aqui não serve mais. Isso aqui não está valendo mais. Então, ele reescrevia ou ele trazia uma ideia nova para aquele ditado, para aquele provérbio, né? Até que um dia os amparadores chegaram para ele e falaram, olha, você pode juntar todo esse material e você pode fazer uma obra só com esse material, só com parêmias, né? E até então, ele ora chamava de máximas, ele começou a chamar máximas, ele tem uma obra chamada Máximas Conscienciológicas, que é um mini-livro, a gente já trouxe aqui no programa, né, a série de mini-livros de megapenseiros trivocabulares, Máximas Conscienciológicas. E aí ele começou a chamar de máximas. Então, ele lia máximas e ele trazia para a mini-tertúlia para debater. Quando foi em janeiro de 2013, ele fez um curso chamado Curso de Redação Conscienciológica, onde ele foi falar como que ele escrevia essas máximas. E aí ele mudou, então, né? Ele começou a chamar de sentenças, porque sentença também é sinônimo de provérbios, de aforismos, né? E nesse evento ele chamava de sentenças. Então, com o tempo, ele foi mudando até a própria denominação. Parêmias, depois ele começou a chamar de parêmias, e usou muito tempo, alguns meses ele chamava de parêmias, até que ele encontrou em algum lugar que, na Itália, essa palavra pensata, ela tem o mesmo significado de parêmias, provérbios, ditados. E ele, então, falou, então, olha, eu vou chamar de pensatas no português. Essa palavra pensata no português, ela não é dicionarizada ainda, mas ela é usada na academia, que significa aquele position paper, onde a pessoa escreve um artigo. O artigo, ela não pode se posicionar, ela só pode colocar ideia. No position paper, ela escreve e ela se posiciona. Isso é chamado de pensata na academia.
E também no jornalismo, é aquela pessoa que coloca a sua opinião pessoal, o seu posicionamento, isso é chamado de pensata. Mas isso não é dicionarizado, mas ele começou a usar pensata para sinônimo, né, como sinônimo de parelhas. A partir daí, a palavra pensata ficou popularizada no meio conscienciológico, nas mini-tertúlias e nas tertúlias, e ele decidiu, então, que ele ia escrever uma obra sobre isso, mas incluindo todas as pensatas que ele tinha redigido até então. Por quê? Porque ele lia e ele redigia e ele ia acumulando pilhas de papel, pilhas de pensatas. E aquilo ele usava no dicionário de argumentos da Conscienciologia. Então, no início, ele não escreveu com a intenção de publicar uma obra conscienciológica sobre o assunto. Ele redigia porque ele sempre acumulou material escrito. E ele ia incluindo no dicionário até o dia que ele decidiu. Não, agora eu vou fazer um dicionário. Aí ele chamou de dicionário de máximas. Aí daqui a pouco ele falou, não, mas isso aqui são máximas verponológicas. Aí, quando ele usou pensado, não, agora eu vou chamar de dicionário de ortopensatas verponológicas, DOVE. E ficou DOVE por um tempo. Até então, ele decidiu que ali não eram só pensatas, porque a pensata, ela seria um sinônimo das parelhas. Ali seria ortopensatas, porque orto significa correto, significa retidão. Então, seriam aquele pensamento reto, correto, porque a pensata para ele era sinônimo de pensene. Então, ali é a manifestação da pessoa, é a manifestação da consciência, né? Então, é um pensene. Então, o pensene mais correto, né? Mais rígido, é a ortopensata. Então, dali, ele decidiu, então, que ele chamaria de léxico de ortopensatas. Então, ele apropriou um termo usado para outras áreas no português, para chamar de pensatas. Então, aquilo não é um neologismo, mas é uma variação neológica, segundo Augusto Freire, que é especialista em dicionário, mas ele criou um neologismo na hora que ele chamou de ortopensatas, porque aí ele fez um qualificativo às próprias pensatas que ele tinha escrito. Perfeito. E aí, esse ineditismo da sua obra vem com o processo dessas ortopensatas que, após a dessoma do professor Valdo, acabaram ficando em algumas pastas e você reviu e realocou aqui no livro. Não é isso, Rose? É isso. Carol, a gente pode chamar os comerciais? Sim, eu ia te perguntar isso agora. A gente está aqui conversando com a Rosemary Salles, do livro Ortopensatas das Mini-Tertúlias Conscienciológicas, e aí a gente vai para os intervalos, mas não saia daí que logo mais a gente volta. Programa Entre Livros. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Estamos aqui no programa Entre Livros, eu me chamo Caroline Bicalli e hoje a gente está aqui falando da obra da Rosemary Salles, Ortopensatas das Mini-Tertúlias Conscienciológicas. Rosemary, a gente estava falando um pouco sobre o que seriam essas ortopensatas e você chegou a comentar um pouco sobre esse curso de máximas. Eu queria, e na leitura eu vi o Valdo comentando sobre algumas técnicas que ele utilizava, de escrita rápida, de 20 minutos, 40 pensatas, algo do tipo, e queria que você contasse um pouco disso tudo para a gente, dessa técnica por trás dessas pensatas. Então, o professor Valdo, ele era uma pessoa muito organizada, com muitos procedimentos, com uma metodologia própria, né? E procedimentos matemáticos. Então, tudo que ele fazia, ele calculava. E ele ia, então, acumulando material. Ele escrevia uma ortopensata por página. Então, ele atribuía um título e redigia ortopensatas. E aquele era um assunto. Ele colocava ali aquele papel. Ele ia redigindo mais. Cada uma era uma página. Então, ele ia acumulando pilhas. Na medida que ele ia acumulando, ele ia contabilizando. Então, se eu fizer 900 páginas, dá uma altura de tantos centímetros, isso digitado vai dar tantas pensatas
né, em tantas páginas. Então, ele fazia um cálculo da produtividade dele. E ele também calculava o tempo que ele levava para produzir. Então, ele levava numa média de 5 minutos para redigir uma nota pensada. Mas, às vezes, ele batia um recorde, ele escrevia várias, assim, em vários minutos, e dava, assim, 2 minutos e meio para uma pensata. Então, para você ver assim, a destreza mental somática e redacional, a produtividade, dele, né? é impressionante, né? Ele fazia a partir das ideias dele com os amparadores, mas ele também fazia a partir das leituras que ele fazia dessas obras, né? E teve uma época que ele pediu para uma equipe registrar de todos os livros que ele já publicou as frases sínteses, né? Aquelas frases assim mais chamativas daquelas obras. E dali também ele aproveitou para ir registrando a essência das outras obras dele, para ele também incluir nesse léxico de ortopensata, né? Então, ele foi, à medida em que ele foi escrevendo, ele mesmo ia definindo as técnicas. Então, ele colocava lá quais eram os procedimentos. Bom, primeiro ele redigia no papel. Depois ele pegava, ele fazia a redação no próprio papel. Depois ele digitava. Aí, na hora que ele digitava, ele revisava de novo. E antes de digitar, ele olhava aonde que vai entrar essa ortopensata. Ah, é uma ortopensata de TENEPS. Então, ele procurava lá o verbete TENEPS e colocava todas as ortopensatas sobre aquele assunto ali. Aonde que ele vai colocar? Ele ia analisando, mais ou menos pelo conteúdo que já estava ali, um crescendo ideativo, né? Cada ortopensata ia acrescentando as que já estavam lá. Então, ele lia o que ele já tinha escrito para ver aonde ele ia colocar. Aí sim, ele inseria aquela ortopensata ali e ele ia calculando. 12 ortopensatas é uma página. Passou de 12, já vai virar a página. Na hora que vira a página, ele já anotava no papelzinho, aumentou uma página. Então, a cada página que ele digitava, ele já falava, olha, já tem tantas páginas digitadas, porque ele ia contabilizando o tempo que ele levava digitando, o tempo que a quantidade de páginas que ele fazia, a quantidade de pensatas que ainda tinham para digitar, a quantidade que já estava digitada. Então, ele era muito matemático. E aí ele falava que eu também tinha que fazer isso, que eu tinha que também ver quais eram as técnicas que eu usava, como que eu fazia, qual era a minha produtividade, né? E eu também comecei a fazer isso. E aí eu comecei a anotar todos os dias quantos pensatas eu entregava para ele. E com o tempo eu fui fazendo a minha média, né? Então, no início, eram 30 pensatas por dia. Mas eu cheguei a 43, foi o meu recorde. Mas naqueles dias vamos supor, 30 pensatas que eu entregava para ele, eu punha uma meta. Não, eu não vou baixar de 30. Então, ele respirava lá, eu escrevia. Tudo que ele falava, eu escrevia, né? E aí, eu também comecei a fazer essa média. Então, eu cheguei na média, porque no início era 30, depois eu baixei para 20. Porque muita coisa ele repetia. Chegava gente nova na minha literatura que não tinha ouvido aquelas histórias ainda, ele contava tudo de novo. Então, as coisas que eram repetidas, é lógico que eu não escrevia a mesma coisa. Então, realmente, assim, por conta mesmo do próprio debate, né, com as repetições, no início tudo era novidade, então a gente anotava tudo. Quando começou a repetir, aí eu diminuía o rendimento também. Então, eu também tinha o meu rendimento, né? E aí, ao final, quando eu calculei mais ou menos o que eu já tinha escrito, foram mais de 20 mil pensatas, ao longo aí de 3 anos e meio. Por quê? Eu comecei a redigir no final de 2012, eu fui até meados de 2013, ou de 2015, quando ele dessomou. Mas quando eu comecei a redigir, eu peguei todas as minhas anotações desde quando ele conversava com a gente na recepção do CAEC. Então, eu peguei as anotações e eu redigi pensatas das anotações. E aí ele falou um dia para mim, você não está contabilizando essas não, né? Isso aí não vale não, porque isso aí é extra. Aí eu falo, não. Então, o que eu fiz? O meu recorte foi final de 2011, início de 2012, né? Mas não entrou na contabilidade aquelas que eu tinha feito antes, entendeu? Então, a média foi aí mais ou menos 26
ortopensatas que, ao final da mini tertúlia, eu entregava para ele, ele pedia para eu organizar por ordem alfabética dos verbetes. Então, eu corria para poder dar tempo, colocava tudo na ordem, já ia escrevendo, já ia colocando na ordem alfabética. No final do dia, eu entregava para ele levava para casa numa pasta L, ele já tinha o trâmite dele, ele pegava ali uma pasta L, que era só para isso, levava para casa, e em casa ele colocava numa pasta polionda, mais grossa. Depois ele organizava por ordem alfabética todo aquele material e ia digitando. Chegou ao final da vida dele, final, né, mais lá em 2015, ele começou a acumular material, porque foi um período onde ele estava com um casamento novo, né, mudando as rotinas dele, ele estava se preparando para uma cirurgia, então ele não estava mais com o mesmo nível de a produtividade com relação aos pensados que eu tinha escrito. Então, ele foi acumulando pastas, mas ele ia me atualizando. Olha, Rose, tem ainda algumas pastas lá. Ó, estou com 2 pastas. Ah, esvaziei as suas pastas. Cada vez que ele ia digitando as pensatas, ele ia atualizando, né? E aí, depois que ele dessomou, eu pedi para o pessoal esse material. Falei, bom, vocês não vão publicar, vocês não vão fazer nada com isso, então eu gostaria de ter esse material comigo, né? E aí o pessoal foi e me entregou. O Moacir Gonçalves, que é meu duplista, digitou para mim. E, a princípio, eu ia ficar com aquele material para mim, né? Porque, imagina, é muita ideia nova, tem muita coisa que está ali que não foi incluído no léxico de ortopensatas, tem assuntos que não entraram no léxico e estão ali. Então, assim, tem muita verpom do próprio professor Valdo. E aí a Kátia Aracaki e a Marlene Roque chegaram para mim e falaram, vem cá, por que você não publica isso? Porque você daria oportunidade para outras pessoas terem essas ideias, verem o que foi a mini tertúlia, né? Aí eu pensei, falei, então tá bom, vou publicar. E aí eu comecei a organizar a obra a partir dessas pensatas, que são essas 3.125 pensatas, né, que estavam ainda manuscritas, e depois disso, a gente foi, então, peguei as técnicas que ele tinha pedido para incluir, e aí a gente foi escrevendo o livro mesmo, né? Então, foi bom, com o tempo aí foi aumentando. Então tá, então vamos colocar como que eu escrevia. E como que era o Valdo escrever? Como que ele fazia? Então, aí deixou de ser só uma publicação das pensatas não publicadas, né? Para ser um panorama histórico de produção do léxico de ortopensatas, como que foi para ele, né, essa produtividade com base nas minhas anotações das mini tertúlias, e como que foi o próprio desenrolar da histórico das pensatas, que ele colocava muito das mini tertúlias, incentivava as pessoas a escrever pensatas, né? Então acabou sendo um livro aí histórico das mini tertúlias, né, e contemplando essas pensatas que não tinham sido publicadas. Rose, e agora trazendo um pouco até, pedindo licença para perguntar sobre o teu laboratório consciencial disso tudo, eu queria saber de você, assim, com relação ao processo de escrita, como essas técnicas se foram fundamentais para que você atingisse um nível tão grande de escrita, né? Porque você trouxe aí a história de que você se colocava um limite, uma meta mínima para ser alcançada, e a gente vê que isso trouxe muitos frutos e que trouxe uma produtividade avançada. Então, eu queria que você compartilhasse tanto nesse sentido, quanto também do teu trafor, porque a gente sabe que você tem um trafor da escrita. Então, assim, eu queria ver, até para quem está assistindo e quer dicas de como otimizar ainda mais a escrita, de que pontos que foram fundamentais para que você chegasse nesse otimismo dos teus trafores, mas que também podem ser desenvolvidos, não é isso? É isso, Carol. Eu tenho essa habilidade. Eu no vestibular, quando eu fui prestar vestibular, eu tirei 10 em redação. Eu sempre tive muita facilidade. Eu comecei a trabalhar, as pessoas elogiavam as atas que eu fazia das reuniões, falavam, mas você escreve muito bem. E eu assumi que eu tenho esse trafor, essa habilidade, né, essa capacidade de escrita. E eu tenho mesmo, tenho um desenrolar aí, que para mim é tudo muito fácil, né? Então, eu sei que isso é habilidade já desenvolvida em várias vidas, né? Tenho certeza disso.
E aí, o que eu fiz? Na verdade, as técnicas, eu só fiz as técnicas porque ele me pediu. Já no final de 2014, outubro de 2014 foi quando eu entreguei para ele. Antes disso, eu não tinha pensado em técnica. Eu simplesmente escrevia. Então, vamos supor, o Valdo falava alguma coisa lá. Sei lá, projeciologia, foi uma ciência pioneira da projeciologia. Tá. Aí eu pegava aquela ideia e, às vezes, eu escrevia do jeito que ele falava, mas às vezes tinha uma ideia para fazer diferente. Eu via e fazia uma pergunta. Olha, você já pensou o que é o significado real da projeciologia, no histórico da projeciologia? Entendeu? Eu transformava aquela ideia originalmente na afirmativa para uma interrogativa. Ou, às vezes, ele falava algo assim muito complexo e eu sintetizava uma ideia. Eu chamei isso de técnica. Às vezes ele falava uma frasezinha. Daquilo ali vinha uma ideia na minha cabeça, jorrava uma ideia na minha cabeça. E eu ampliava de acordo com a minha compreensão daquela frasezinha que ele falou. Então, ali eu expandia a ideia. Então, eu fui assim, eu me permiti ser eu mesma, porque no início eu meio que só anotava o que ele falava. Falava, não vou mudar nada do que ele falou. Aí depois eu pensei, peraí, eu mudo, e se ele não gostar, ele vai jogar fora, não é? Ele não vai aproveitar. Então eu falei, não, então eu vou me permitir, né, me dar a liberdade de escrever do meu jeito. E foi o que eu comecei a fazer. Aí ele chegou para mim e falou assim, você saiu do plástico e foi para o aço, porque no início você só escrevia assim, né, era simples. Agora você está com a redação complexa. Aí eu falei, agora eu sou eu mesma. Aquilo que foi o motivador. Eu falei, não, então eu vou usar os meus trafores de habilidade de escrever. E acontecia muito na minha tertúlia, era associações de ideias com aquilo que ele falava. E muitas vezes ele falava para mim, olha, hoje tem uma Equipex com você que está assim, assim, assado. Então eu sabia que aquilo ali, às vezes não era nem meu, às vezes eram das FOCIEC, amparadores que estavam ali. E um dia eu cheguei para ele e falei, Valdo, é impressionante como que às vezes você fala uma coisa e eu penso... Já sei o que vai falar, né? Outra ideia. Não, vem outra ideia. E aí eu faço eu pego aquilo que ele falou e eu amplio e jogo para uma outra ideia. Aí ele falou assim, não. Eu falei, isso é parapsiquismo, né? Ele falou, não, você está captando o meu pensamento. Aí eu falei, poxa vida, que bacana. Então, tinha, por um lado, a minha habilidade para escrever, por outro lado, os amparadores que me inspiravam, por outro lado, o pensamento dele, que eu captava de alguma maneira, né? E era uma conjugação, né? Sinérgica. E é o próprio ideário que já estava ali no tertuliário, né? Então, eu penso que era uma conjugação de fatores, sabe? Eu até coloco aí, eu abri um capítulo justamente falando assim, né? Como que era? Tinha dias que rendia muito, tinha dias que era fácil. Eu chegava lá, gente, qualquer coisa que ele falava, aquilo virava uma pensata. E, às vezes eu olhava para ele, eu via, né? Eu cheguei a escrever pensata só de observar ele. Eu olhava e falava... Aí eu escrevia lá, o autor veterano, quando está concentrado, tal. Era o que eu tinha visto, de tanta ideia que tinha aquele dia. Outros dias era tão difícil. Parece que ali... Aí eu atribuo alguns fatores, né? A presença de pessoas ali que, às vezes, eu não tinha muita facilidade de trânsito, às vezes com os CIEPs que estavam ali, que eu também não conseguia lidar muito bem, às vezes um tema que mexia muito comigo. Então, ali, eu tinha que processar as minhas crises internas, às vezes, com as minhas reciclagens, que, às vezes, poxa, o tempo todo que o Valdo estava ali, a gente passava por reciclagem pré-consciencial, né? Então, eu tinha que aliar o que eu estava sentindo no momento com o que eu estava vendo, ouvindo ele falar, com o que eu estava de interação com a equipe. Às vezes uma pessoa comentava uma coisa ali, comentava outra ali, né, da própria dinâmica da minha tertúlia, que eu era da monitoria. E aí, isso com a escrita. Então, às vezes, tinha sim uma interferência que eu não sabia exatamente como, mas tinha dias em que rendia mais, tinha dias em que rendia menos, tinha dias em que rendia mais em termos qualificativos, que eu via que,
poxa vida, às vezes eu olhava e falava, poxa, eu escrevi isso, né? Outros dias eu via que aquilo era muito simplório, assim, eu falava assim, essa aqui ele não vai considerar, mas eu vou colocar. Então, assim, eu fazia o meu papel, que era entregar para ele, e a decisão era dele. Se ele ia aproveitar ou ele ia queimar, a decisão era dele, porque a partir do momento que eu entregava na mão dele, para mim, ali deixava de ser a minha redação. Ali não era a Rose mais, ali era, olha, Valdo Vieira, entrego na mão dele, essas são ideias dele. Não tem nenhuma ideia minha ali, no sentido assim, eu tive uma ideia do nada e eu escrevi, eu não fazia isso. Eu pegava a ideia dele e eu fazia as minhas associações. Eu expandia, eu colocava literal ou não, mas a ideia central sempre era dele. Então, na hora que eu entregava na mão dele, olha, as ideias são suas. A redação, eu fiz um trabalho operacional de redação. Se você vai aproveitar ou não, né, é com ele. Então, era mais ou menos assim que era o fluxo do nosso trabalho. Muito bom. E aí eu vejo traços muito fortes de quando você assumiu autoconfiança no teu Trafor, como a coisa ampliou, também a tua docilidade, né? Porque a Equipex estava ali, mas você tinha a docilidade de acolher essas ideias e materializar. Mas a gente já está caminhando aqui para o nosso segundo break, mas vai ser bem rápido, então você que está nos assistindo, não saia daí, a gente está falando de um tema muito relevante, que é o livro recém-lançado, que vale a pena muito adquirir a obra, que é Ortopensata, das mini tertúlias conscienciológicas da autora Rosemary Salles. Então não saia daí, logo mais a gente volta com Entre Livros. Programa Entre Livros. Abre. Voltamos a apresentar o programa Entre Livros. Estamos de volta com o programa Entre Livros. Eu me chamo Caroline Bicalho e hoje a gente está aqui com a Rosemary Salles para conversar de Ortopensata, das mini tertúlias conscienciológicas. Rose, queria que você contasse para a gente que está assistindo. Você trouxe um pouco no último bloco sobre esses bastidores, mas eu queria que você ampliasse ainda mais, se possível, dessas sensações e também das sensações do agora, dessa publicação da obra, como está sendo essas repercussões extrafísicas dessa obra. Olha, Carol, eu desde 94, então tem aí alguns anos de voluntariado na Conscienciologia, né? Tem mais de 2 décadas. O meu forte realmente sempre foi mais a escrita, eu tenho essa facilidade, e eu nunca fui muito do parapsiquismo. Então, eu não tenho muita habilidade de perceber as coisas. Na época em que eu comecei a trabalhar com o professor Valdo, foi a época em que eu mais tive parapsiquismo, porque às vezes era notório. Às vezes teve um dia que eu senti um cheiro, eu falei para o Valdo, Valdo, tá cheirando pipoca doce. Ele falou, não, o cheiro era de um, ele falou uma outra coisa. Do tanto que eu percebia, às vezes, assim, um olhar dele, eu já conseguia tirar uma ideia, assim, uma ideia não, eu já sabia que ele queria que eu escrevesse aquilo que ele estava falando. Então, foi uma época onde o meu parapsiquismo realmente aflorou. E um parapsiquismo metossomático, porque era relacionado com escrita, né? Então, assim, eu posso dizer, até triste, que eu virei abóbora depois, porque eu não consigo o mesmo nível de parapsiquismo, não adianta. Então, para a publicação dessa obra, eu não vou dizer que eu sinto tantos amparadores, que eu sinto tanto parapsiquismo, porque essa realmente não é uma habilidade. Hoje, em particular, né, eu estou sentindo muitos amparadores. Nós estamos gravando esse programa aí no dia 5, que foi o pré-lançamento da obra, né? E realmente hoje eu estou sentindo repercussão energética, eu estou sentindo coronochakra, eu estou sentindo euforia, eu estou sentindo os amparadores perto de mim. Realmente eu penso que agora é como se tivesse caído a ficha, sabe? De que, olha, está publicado. O agradecimento também, né, dos amparadores. Para chegar nessa obra. Então, são 608 páginas, ficou um calhamaço, né? Realmente deu um material substancial. E até então eu não tinha sentido. Chegou o livro, eu meio que assim, chegou, mas eu não estava, sabe, assim, tão
eu não sei expressar. Agora, aqui gravando, foi o momento que eu mais senti energia, desde que o livro chegou. Talvez porque eu goste muito de fazer esse programa, eu faço com muito prazer a entrevista com os autores, porque é de coração a valorização que eu dou para o livro, a valorização que eu dou para o esforço dos autores, sabe, de escreverem os seus livros. Então, eu amo apresentar esse programa, eu amo estar aqui no programa Entre Livros, e talvez por isso a minha alegria e o meu parapsiquismo agora estão tão aflorados. Então, nesse momento, eu estou sentindo o Corona Chakra fervilhando. É o momento, desde que saiu o livro, que eu mais senti energia. Então, Carol, você tem uma participação nisso, né? Mas no dia a dia era isso, era essa assim, gama de experiências, a cada dia tinha experiências diferentes, mas aqueles momentos da escrita. Eu quero ver se eu consigo retomar isso, né, com o tempo, sem a presença do professor Valdo, porque uma coisa é você estar naquele ambiente onde ele dominava energeticamente, estava ali trazendo amparadores de alto nível, outra coisa é a gente no escritório dentro de casa, né? Então, eu vou fazer o meu esforço para poder voltar a ter aquele parapsiquismo, mas, enfim, hoje realmente estou sentindo bastante amparador. E a tua alegria em apresentar esse programa transpassa aqui o ambiente virtual, e eu imagino que também esteja chegando em casa das pessoas que estão nos ouvindo, porque realmente não porque você é uma amiga, porque estou muito feliz de poder estar aqui te entrevistando, mas também porque a gente sente que quando uma obra tem história, aquilo ganha força do discurso. Não é simplesmente uma obra vazia em conteúdo, é uma obra repleta de, como você disse, reciclagens, autoesforço, dedicação. Então, é muito bacana. E também nesse sentido, a gente tem a participação incrível do Moacir Gonçalves, além de editando e transcrevendo essas ortopensatas com fotos incríveis. Eu vou mostrar só uma para vocês que estão nos assistindo de casa, e tem inúmeras fotos do Moacir, e são fotos que a gente não vê em lugar nenhum, fotos do professor Valdo, do professor Valdo em situações interessantíssimas, com a Rose, e vale muito a pena dar uma olhada em todas essas fotos. A foto final, que é a Rose com o Valdo a noite de gala, essa foto, Rose? Foi no dia, foi na última mini tertúlia. Nós estávamos trajando as roupas da noite de gala, foi a última que ele ministrou, depois disso ele foi para a cirurgia e dessomou. E aí a gente pegou, então, essa última foto que eu tô com ele, aí eu falei, não, então vamos fazer o fechamento, né, do livro com a foto, registrando aí a nossa relação de amizade, de carinho, de assistência. Eu penso assim que, para mim, o professor Valdo Vieira, além de ser uma pessoa erudita, parapsíquica, a assistência era o que mais me chamava a atenção nele, o olhar de fraternidade. Então, conviver com ele diariamente foi a experiência mais importante que eu vivi nessa minha vida. Eu não tenho dúvida disso. Não é misticismo, não é idolatria, é a realidade. O senso de assistencialidade dele é muito grande, e eu aprendi muito com isso. E auri muito disso, né? Então, para mim, foi realmente uma experiência marcante. Essa obra, para mim, hoje, é a minha mega gestão, sim. Né? É o que eu tenho de produtividade mais séria, mais em termos de autorrevezamento, essa vinculação minha com o Valdo Vieira, né? Deixar grafada a minha relação com ele, né? Chegar no Sex Livre, para mim é realmente muito importante. Eu estava até procurando aqui um morto pensata que eu marquei para trazer aqui na entrevista, para trazer um gostinho de quero mais para todo mundo que está ouvindo, que tem a ver com isso que você está falando, que é o livro é a seta de destino na consecução da sua proexis. Então, aí a consecução da proexis da Rose
pelo exemplarismo sendo demonstrada. Não é isso, Rose? É isso. Eu, na obra, eu trago exatamente como que era essa experiência de estar com ele, mas como que eu fazia de um diálogo, por exemplo, as ortopensáticas. Então, eu peguei lá um diálogo, né, um dia antes de começar a mini tertúlia, ele sempre conversava com a gente, mas ali, às vezes, ele falava coisas que ele não abria na mini tertúlia. Então, era o momento em que eu aproveitava ao máximo do que ele falava para redigir pensatas. Então, um dia ele me deu uma aula lá, né, assim, privativa, me orientando de algumas coisas que eu precisava prestar atenção nos detalhes das sombras, nos detalhes do barulho da torneira, né, nos detalhes da arquitetura, e dali tirar ideias. Então, o que eu fiz? Eu fui, a partir então, desse diálogo, fui construindo várias. Daí eu fui mostrando para as pessoas como que era na prática esse trabalho, né? Porque uma coisa assim, o Valdo está falando de uma ideia, eu vou lá e escrevo. Só que imagina num diálogo ou numa aula, que era a mini tertúlia, era uma aula, o professor Valdo tirava dúvida das pessoas, era um curso das respostas, né? Então, ele falava sobre muitos assuntos. Começava um assunto, outra pessoa perguntava sobre outro assunto, nada a ver, e ele respondia sobre aquele outro assunto. Então, você redigia, né? Redigia ali sobre vários assuntos. Mas, assim, na prática, olha, como que é isso? Então, eu fui colocando alguns exemplos aí de como que era essa prática, que é na segunda parte do livro, que é justamente aonde eu coloco a minha experiência com o professor Valdo. Na primeira parte do livro quem era Valdo Vieira? O que eram as mini tertúlias, né? E como que foi construído o léxico de ortopensatas. Então, aí sim, é toda uma parte, eu chamei ortopensatologia de Valdo Vieira. Na segunda parte é a ortopensatografia, que é a escrita, né, da autora, no caso, né, teática, né, da experiência ali nas mini tertúlias. Né? Então, isso foi uma construção, né? Foram muitas e muitas experiências, e o que deu assim, para a gente colocar, eu acho que a hora que chegou no momento que eu falei, não, é isso, né? Fechou. Então, tá bom, então vamos publicar. E aí a gente publicou pela Epígrafe em parceria com o CAEC. Isso. Eu queria, então, Rose, pedir para você trazer para a gente um degustar, assim, do que o leitor vai encontrar ao adquirir essa obra, na leitura. Você já começou a contar um pouco para a gente do encadeamento lógico, mas amplia para a gente o que tem aqui dentro de mais que eu ainda não comentei e que vale a pena ser compartilhado. Então, a gente começa a obra falando, com um prólogo, falando o que é a paremiologia, como que é o estudo das parêmias, né? Como que isso se dá mesmo dentro da gramática. O que é sinônimo de parêmias? O que é parêmias que são, mais populares, aquelas que são mais eruditas, aquelas que são mais cômicas, aquelas que são mais, digamos assim, irônicas, satíricas, até isso tem. Né? Como que se originou as pensatas da história da humanidade? Isso tudo a gente contempla na primeira parte, porque isso não tem a ver com o léxico em si. Então, a gente coloca toda uma contextualização do que é a paremiologia, essa ciência que estuda as parêmias. Depois a gente entra assim, quem é Valdo Vieira? Né? O que ele já publicou nessa vida? Qual é a produtividade dele? O que são as mini tertúlias? Como que elas eram organizadas? Quem eram as pessoas que compunham? Né? Qual era o trabalho realizado pela equipe? Eu fiz questão de colocar isso porque eu era da equipe, então eu valorizo o trabalho da equipe. Para ter um evento, é necessário suporte. Então, tem gente que cuida do microfone, tem gente que vai pegar água para o professor, tem gente que cuida dos alunos, tem gente que cuida... chega antes para a faxina, né? Que você colocou. Então, precisa, assim, qual é a estrutura básica para funcionar a mini tertúlia, né? Quais eram os temas abordados nas mini tertúlias. Então, eu não aprofundei em todos os temas que o Valdo trouxe nas mini tertúlias, mas eu fiz uma panorâmica de assuntos que são milhares, né, que foram abordados nas mini tertúlias. Então, aí encerra o capítulo mini tertúlia. Aí vem a parte do léxico de ortopensatas.
como que o Valdo começou a escrever o léxico, qual era o procedimento, a rotina dele. Então, ele tinha o horário antilucano de produzir, ele levava papel no bolso, ele escrevia no tertuliário, ele escrevia na epígrafe, ele escrevia no Hotel Mabu. Então, ele tinha toda uma rotina. Como que era essa rotina? Como que eram as estatísticas? Como que ele calculava, né, a produtividade? Quais eram os procedimentos? Igual aquilo que eu falei, ele chegava em casa, digitava, daí ele revisava. Como que ele fazia? O que significou a obra para ele? Qual foi a paralencologia? Quais foram os amparadores que atuaram durante a escrita do léxico? Quais foram os fenômenos parapsíquicos que ele vivenciou durante a escrita do léxico de Horta Pensatas? Quais foram as derivações, ou seja, saiu o léxico de Horta Pensatas, o que aconteceu na CCFI? Várias outras obras derivadas disso, vários outros debates no CAEC de estudo do léxico de Horta Pensatas. O Valdo fez uma série de proposições, pediu para algumas pessoas escreverem livros, pediu para algumas pessoas fundarem ICs nas mini-tertúlias, então isso também está lá. E o curso de redação conscienciológica, que foi um curso onde ele falou, né, assim, muito sobre escrita, na época ele chamava de sentenças, né? Onde ele falou muito, eu achei muito relevante, porque como o curso foi feito para isso, né? Eu tive assim, a satisfação de ser a coordenadora desse curso. Então, eu fiz uma transcrição e coloquei tudo que foi debatido no curso. Aí vem a segunda parte, que é justamente a minha experiência. Então, assim, como que eu comecei? Como que foi? O que eu sentia, como que era a minha experiência? Como eu escrevia? Como era a minha rotina de trabalho? Qual era a minha pontuação? Porque eu também tinha uma pontuação, né? Quais os dias que eu faltei? Eu contabilizava tudo. Se eu faltei, se tinha substituto, se não tinha. Qual era a metodologia que eu usei, né? Quais eram as técnicas, que foi o que ele me pediu. Dentro dessas técnicas, que exemplos que eu podia citar, né, de cada uma delas? Então, para cada uma das 70 técnicas, tem exemplos. Como que o Valdo falou, como que eu escrevi, como que saiu publicado no léxico. Então, aí, com o tempo, né? E aí, sim, o mais importante da obra, que são essas 3.125 pensatas que não foram publicadas no léxico de Horta Pensatas, que foram redigidas lá dentro do tertuliário, nas mini-tertúlias conscienciológicas. Então, esse é o coração, né, do livro, é a parte mais importante. Depois eu incluo um verbete ortopensatógrafo, onde tem muita coisa ali da experiência mesmo, né, da escrita de verbetes. Faço essa carta, né, de, assim, aí sim, na primeira pessoa do singular, né, eu, Rose, que tive essa oportunidade, o que eu senti, como que era para mim estar nessa relação com o Valdo Vieira. Eu fiz questão de incluir isso, me sugeriram, como é uma obra de pensatas, eu não precisaria colocar um índice remissivo, mas aí um revisor falou, não, mas e se eu quiser pesquisar assistência? E a assistência está dentro do verbete PNEPS. Eu não vou saber, então faz porque eu quero pesquisar no seu livro. Aí eu falei, puxa vida. Aí eu coloquei lá, então assim, eu fui, né, recheando com informações e com fotos, aí eu fiz questão de colocar as fotos, várias fotos de mini-tertúlia, né, o pessoal da equipe, do Valdo. Então eu falei, bom, é um registro histórico, então vale a pena a gente incluir, né, as fotos. E aí eu faço o fechamento com o significado dessa obra para mim. Então, primeiro eu coloquei lá em termos de autorrevezamento. Para mim, é importante em termos de autorrevezamento, né? Eu acho que esse vínculo com esse trabalho, para mim, tem uma importância multiexistencial. A questão da criação, de que eu não sou autora das pensatas, as ideias são do professor Valdo, e eu tenho, assim, a maior gratidão por ele ter me permitido registrar as ideias dele em forma de pensatas, né? E, enfim, falando de Horta Pensatas, que, né, é o core aí desse livro. Então, Horta Pensata das Mini-Tertúlias é uma alegria enorme a gente conseguir concluir, né, fazer esse fechamento dessa obra que hoje é a obra mais importante aí da minha vida. Rose, e para quem amou, como eu, essa entrevista e quer adquirir a obra, como é que faz? Conta pra gente. Então, a obra está disponível na Epígrafe Livraria, que funciona dentro do CAEC. Hoje, na fase de pandemia, a gente está aberto de 10 até as 15,
mas também quem está fora aqui de Foz do Iguaçu pode adquirir pelo Shopcons, www.shopcons.com.br, né? Tá lá na página inicial, lançamento. Eu gostaria de aproveitar para divulgar esse programa vai ao ar no dia 11, que é um dia especial para o professor Valdo, 11 de novembro. No dia 12 de novembro será o lançamento, então eu já deixo o convite para todos vocês que estão acompanhando hoje aqui o nosso programa, para entrar no canal do YouTube Campus TAEC, 18h30 do dia 12 do 12, uma data linda, né? 12 do 12 de 2020, 18h30, canal Campus TAEC. A gente vai estar fazendo o lançamento oficial e aí muitas outras, né, informações que não deu tempo da gente falar aqui, a gente vai estar colocando lá nesse evento tão especial para mim. Tudo online, né, Rose? E quem quiser também, teve uma participação sua também no Círculo Mental Somático, não foi isso? Que tem também conteúdo lá para quem quiser assistir. Exatamente. A gente tem aí uma série de verbetes, são 4 verbetes sobre pensatas, né? Eu já dei uma entrevista no programa da Malu Balona aqui na Rádio NCI, falando de pensatas. Então, em alguns momentos, as 2 lives do IPC falando de pensatas. Então, tem alguns vídeos aí que, se a pessoa procurar no YouTube Ortopensatas, vai achar uma série de vídeos falando sobre o assunto. Então, tem aí bastante material para o pessoal que quiser, né, mais aprofundamento. Mas, enfim, amanhã vai ser o dia especial para mim, que é o lançamento oficial online, porque na pandemia tudo é online, né, Carol? É isso aí. Dia 11, vale a pena vocês conferirem. Não, hoje é dia 11, vai ser amanhã dia 12, não é isso, Rose? Dia 12 do 12. 12 do 12. Então é isso, Rose. Eu queria deixar o espaço para as tuas considerações finais e agradecer a oportunidade de estar aqui com você no programa. Olha, Carol, eu agradeço imensamente você estar aqui comigo nesse momento. É um momento de muita alegria para mim. Como eu já falei, eu adoro esse programa. E aí eu estar nessa condição de ser entrevistada, né? Eu fiquei até no dilema, puxa vida, vou ou não vou, né? Na cara de pau, né? Que afinal eu sempre estou do outro lado. Então, para mim foi muito especial estar aqui desse lado, viver um momento que para mim é um momento especial. O que eu deixo de mensagem é: se vocês não sabem o que é uma pensata, se vocês querem ver o que acontecia na mini tertúlia, né? Se você quer saber o que é uma parêmia, né? A gente, olha, tem muita informação, tem muito... olha, achei uma aqui, ó, presente. Inexiste presente superior ao esclarecimento. Então, nós estamos aqui fazendo um esclarecimento, é um presente para mim, né? A pensata é isso, são frases pequenas, sintéticas e que trazem uma ideia, trazem uma moral da história, trazem alguma informação tarística, esclarecedora, que enriquece a vida da pessoa, faz a pessoa refletir. Então, são ideias, né? São frases que fazem a pessoa refletir. Então, fica aí o convite, né, para você acompanhar aí no dia 12 do 12 o lançamento. E você, se quiser conhecer um pouquinho mais da obra, né, adquirir aí a obra Ortopensata das Mini Tertúlias Conscienciológicas. Então, muito obrigada, Carol, por esse momento. E, Rose, também acho que é muito importante a gente deixar aqui marcado o agradecimento às 2 pessoas que você comentou aqui, que te incentivaram a publicar essas obras, esse conjunto de ortopensatas. Porque quando um autor se posiciona, o grupo todo está ganhando com isso. E a gente poder ter acesso a esse material realmente é uma coisa única e muito especial. Poxa, os meus agradecimentos são enormes, sabe? Essas 2 pessoas, Kátia Aracaki e Marlene Roque, elas que me deram essa ideia. Mas foram muitas pessoas que revisaram a obra, foram muitas pessoas que colaboraram para que ela saísse, até financeiramente mesmo, sabe? Então, muitas pessoas que ajudaram nos bastidores. A minha lista de agradecimentos é enorme ao professor Valdo, principalmente, né? Por ele ter me dado essa oportunidade. Moacir é meu apoiante, meu amparador intrafísico. Gisele Salles e Hernani Brito, que são meus sócios aqui na Epígrafe, que foram as pessoas, assim, também muito, assim, sabe, serviram de suporte, né, para a publicação dessa obra. E aí, gente, tem que ler os agradecimentos, porque é muita gente. É isso aí.
E o programa Entre Livros vai ficando por aqui hoje, mas vocês com certeza vão continuar assistindo aqui com a apresentação da Rosemary Salles na Rádio RCI. E foi um prazer estar aqui com vocês. Até próximas oportunidades. Obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada a todos que acompanharam o programa. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros.